Nós damos a cada um, a cada uma, as boas-vindas, nesse dia em que a nossa igreja completa 78 anos, em que teve seu início, e o boletim que os irmãos têm em mãos nos dá um resumo do início e o seu posterior desenvolvimento desse tempo na nossa vida, a nossa vida nesse tempo. Nós somos gratos a Deus, porque em um tempo Ele colocou no coração de algumas pessoas que receberam esta palavra dEle e começaram aqui esta igreja, não neste lugar, nesta área, igreja que sabemos nós que não é um local, mas uma comunidade. Então, eu quero registrar aqui a nossa gratidão com o coro Dominus, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, a mãe de todos nós, né, direta, e nesse caso indiretamente, não é, aqui no Rio de Janeiro. Damos graças também pelo nosso coro masculino, ambos lindos uniformes, um branco, o outro verde, não é? Um diz que simboliza a pureza de vocês, deve ser isso, né? Ou a paz, cada um tira a sua conclusão, né? Ou a esperança, né? A alegria, também. Mas nos alegramos muitíssimo por contar com cada um, cada uma aqui, com você conosco pela internet, onde quer que você se encontre. Eu lhes convido a todos a, juntamente aqui com o coro, nos colocarmos em pé para esta oração. O pastor Alcenir virá aqui ao meu lado e vai oferecer esse culto, logo as nossas vidas, ao nosso Deus nesta noite. Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de podermos estar mais uma vez aqui neste templo, como tua igreja, como teu povo, para prestarmos este culto que só a ti é devido. Ó Deus, nós te agradecemos pelos 78 anos da Igreja Batista Cruçá. Ó Deus, só o Senhor sabe a gratidão que passa em nossos corações e a fidelidade, ó Deus, do Senhor para com esta igreja. E nós só temos a te agradecer. Muito obrigado. Ó Deus, fala aos nossos corações em tudo que vai ser feito aqui nesta noite, através das músicas, através das orações, através da tua palavra, que possamos sair daqui com as nossas necessidades supridas em nome de Jesus. Amém. Todos podem se sentar, menos o coro.
Mais uma vez, eles convido a em pé se colocarem, porque vamos ler umas porções da palavra de Deus. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Grandes coisas fez o Senhor por nós ao longo destes 78 anos. Por isso aqui estamos alegres, satisfeitos, agradecidos a Ti por todas as bênçãos que recebemos das Tuas mãos. Nos momentos de crise, nas nossas dificuldades, sempre estivesses presente, nunca nos faltastes. Por isso podemos dizer que até aqui nos tem ajudado o Senhor. Agradecemos mais uma vez por tudo isso, voltando os nossos olhos para o passado e fitando nossos olhos para o futuro,
na certeza que estarás sempre conosco, nos orientando, nos ajudando e nos abençoando. Por isso, mais uma vez dizemos, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador amado. Amém. Para a leitura que faremos de um trecho do Salmo 145 e de uma parte de Hebreus, nós a faremos com o pastor Malisson Torquet, que é o nosso missionário em Rio do Sul, Santa Catarina. Pela primeira vez nesta condição, ele está aqui conosco, vai pregar domingo, inclusive nesse nosso programa de celebração de 78 anos da igreja, e vai nos conduzir então agora na leitura que nós faremos, e em seguida vamos cantar então Que Deus é Exaltado. Convido a todos a se colocarem em pé desde a leitura e depois também para o canto. Leitura bíblica no Salmo 145, versículo 3 e Hebreus 13, 15 diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites.
Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuadamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Vamos ler novamente juntos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém. Sentar, nós vamos ser inspirados agora com essa música, cuja história muitas pessoas conhecem. E é importante que se conheça o contexto de sua criação, porque às vezes nós achamos que só podemos ser felizes quando as coisas vão bem, quando nossos projetos se realizam, nossos planos se concretizam, nossos sonhos se tornam realidade. Mas a nossa felicidade não pode depender disto. Ela tem que depender tão somente de nosso companheirismo com Jesus. Esse autor aqui experimentava ainda o luto com a perda de seus familiares num naufrágio. Ele então descobriu que, conquanto fosse muito feliz com a sua família, agora que ela se fora, ele ainda era feliz apesar das circunstâncias, porque era feliz com Jesus. Essa tem que ser também a nossa certeza e a nossa garantia. Oh
Sem dúvida alguma, esta música, ao mesmo tempo que é um enlevo, uma inspiração, é também um convite a que as verdades celebradas nesta letra possam de fato ser de cada pessoa aqui vivas na sua própria alma. Essa música também é um convite a que nós desejemos que outras pessoas descubram essa mesma felicidade que veio até nós por meio de Jesus Cristo. Por isso, já nesse culto, mais de uma vez, nós rendemos graças por aqueles que nos legaram esta igreja. De novo, não me refiro tão somente à sua dimensão arquitetônica. A igreja é também o seu templo, mas é mais do que o seu templo. Nós somos o corpo de Jesus. Essa é a imagem preferida, a metáfora mais querida do apóstolo Paulo para a igreja. Nós somos o corpo de Jesus. Uma das músicas que serão cantadas daqui a pouco faz uma oração. Guia-me, ó Deus. Uma igreja é guiada pelo Espírito de Deus. Uma vida que faz parte desse corpo há que ser sempre uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Se eu pudesse resumir numa só expressão, qual é a maior maravilha de crer em Jesus como Senhor e Salvador, seria esta: sermos guiados pelo Espírito de Deus. Mas também uma igreja é o seu templo. Vocês já puderam ler no breve histórico que o pastor Zé Maurício adaptou, está aí publicado a partir da página 2, que quando a igreja tinha apenas 300 membros, ela construiu esse templo. Durante esses 55 anos, aproximadamente, esse templo nos tem servido de uma maneira excepcional. Toca agora a esta geração, a minha, a sua geração, não importa a idade que nós tenhamos, legar uma igreja e legar um templo ao presente e ao futuro. Por essa razão, Deus tem colocado no nosso coração a construção de um novo templo na rua José Higino, cujos procedimentos estão em curso. E é uma honra para nós sermos chamados por Deus para participar desse momento da história da igreja. Temos também dito que, embora pretendamos construir um templo, a nossa missão é também construir a igreja, isto é, continuar servindo ao próximo através dos serviços comunitários, através da obra evangelizadora em nossa cidade e no mundo, através da adoração, através das várias formas de louvor, coral, instrumental, congregacional, individual, coletivo. A igreja é mais do que o seu templo, mas a igreja o templo é uma expressão dessa igreja. Por isso, a cada domingo, a cada reunião como esta, nós somos chamados a participar da história que Deus está escrevendo aqui. Os irmãos que Deus está escrevendo lá, né? Somos todos parte de um corpo universal, de um grande corpo que se subdivide temporariamente num lugar, em outro lugar, mas integrando o grande universo daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, diante dele dobram os seus joelhos. Motivados então por esta convicção
de gratidão por aquilo que Deus nos fez e de compromisso com o que Ele pode fazer através de nós. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta para missões, a sua oferta para ação social, a sua oferta para o novo templo, a sua oferta para o ministério de proclamação da igreja, você poderá então se levantar e colocar nessas salvas aqui que serão devidamente seguradas para que você possa fazer a sua entrega. Então, ao som de uma música instrumental, nós convidamos você a trazer o seu dízimo e a sua oferta. Os irmãos podem levar, por favor, as salvas. E nossa oração é que Deus continue a nos desafiar a cada dia a sermos sustentadores, sustentadoras daquilo que Ele quer fazer no mundo. As duas músicas seguintes, o coro masculino da nossa igreja vai entoar, nos falam primeiramente desse privilégio que nós temos de não viver por nós mesmos, mas viver pelo poder de Deus. Não seguirmos os nossos próprios pensamentos, mas sermos conduzidos pela mente de Deus. Guia-me, ó Deus. Ouviremos agora então o coro masculino da Igreja Batista Itacuruçá.
classificar a graça de Jesus? Preciosa, maravilhosa, revolucionária, transformadora, radical. A graça é isto. É a maravilhosa ação de Deus. É a radical intervenção de Deus. É a preciosa oferta de Deus em Jesus, para que nós possamos ser felizes, aqui e na eternidade. Que essa verdade também seja a verdade que esteja no centro do seu coração.
2 coros juntos, organizamos assim. Vamos ver amanhã, quando serão 3, né? Pastor Carlos Novaes, que também será o pregador de amanhã, por favor, aqui estará. Já é nosso conhecido aqui na nossa igreja, pregou aqui várias vezes, e com grande alegria nós, mais uma vez, o temos aqui. Obrigado, Novaes, por aceitar o nosso convite, compartilhar conosco a palavra de Deus. Que Deus, que o inspirou no preparo, também o ajude na comunicação. Todos sejamos guiados por Deus, pelos caminhos que quer nos levar. Bem-vindo à nossa igreja. Olha, eu quero, em primeiro lugar, dar os parabéns a vocês pelos 78 anos que vocês estão completando. A gente sabe o lugar especial que a Igreja Batista Itacuruçá ocupa no Reino de Deus, na obra de evangelização aqui no Rio de Janeiro, também no contexto da expansão da denominação batista aqui no Brasil e no mundo. Que Deus possa continuar abençoando vocês, seu pastor Israel, e esse rebanho que com certeza ainda fará muitas coisas, que esses 78 anos tenham sido só um ensaio de tudo aquilo que ainda essa igreja fará para a obra de Deus. Olha, eu queria ler com vocês Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3. É bom nós estarmos juntos aqui, pessoal aqui da Primeira Igreja Batista também, o coral Dominus, que Deus possa abençoar. Nós todos nos reunimos aqui com uma grande família. Nós somos irmãos porque nós somos filhos do mesmo Pai. Também nós somos irmãos de sangue, não é? Somos filhos do mesmo Pai. E o que o sangue de Jesus fez por mim, fez por vocês também, e isso faz a gente pertencer à mesma família no sangue do Senhor. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo, estou plenamente convencido de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Você quer curvar comigo a sua cabeça? Vamos orar. Senhor querido, que teu Espírito sopre como uma brisa suave no nosso coração hoje, no meu e naqueles que estão aqui comigo, fazendo com que nós tenhamos a nossa mente aberta para a tua palavra. Que a tua palavra esteja não só diante dos nossos olhos agora, mas muito especialmente diante do nosso coração e da nossa mente, transformando as nossas vidas no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, duas coisas iniciais que eu gostaria de mencionar aqui, sempre que eu leio a carta aos Filipenses, são duas coisas que me chamam muito a atenção. Primeiro,
A carta aos Filipenses é talvez a carta mais sentimental do apóstolo Paulo, que demonstra que lugar especial a igreja de Filipos ocupava no coração do apóstolo. Você vê, por exemplo, no versículo 7, quando ele diz que traz a igreja no seu coração, e você vê no verso 8, quando ele fala que está com saudade da igreja. Então é uma carta em que ele está expressando emoção pura, sentimento puro. E a gente começa a entender por que desse sentimento especial do apóstolo Paulo pela igreja de Filipos, se a gente lê Atos capítulo 16 e percebe lá como é que a igreja de Filipos começou. Paulo vai dizer lá no versículo 6, eu estou plenamente convencido de que aquele que começou em vocês a boa obra vai completá-la, porque Paulo sabia muito bem como é que aquela igreja tinha começado. E como é que Deus havia dado início àquele projeto, àquele trabalho, desde o sonho da visão que ele teve com o homem que dizia a ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Filipos foi a primeira cidade da Europa na qual o apóstolo Paulo chegou para pregar o evangelho. E quando ele chegou em Filipos, começaram a acontecer ali algumas coisas especiais e singulares. A primeira pessoa que Paulo encontrou foi uma judia, uma mulher que era vendedora de roupas, de tecidos, e estava reunida com outras mulheres num grupo de oração. Era uma mulher que conhecia Deus, era uma mulher que conhecia a palavra de Deus, era uma mulher devota, é uma mulher de oração, de comunhão com as irmãs, mas não conhecia Cristo. Então Paulo apresentou Jesus a ela, e Lídia e a sua família foram o primeiro núcleo dessa igreja, o núcleo fundador da igreja de Filipos, a primeira família que funda a igreja de Filipos. Um pouco mais adiante, Paulo encontra uma mulher que, dominada por um espírito maligno, conseguia adivinhar o futuro das pessoas, prognosticar a respeito da vida das pessoas, e alguns ganhavam muito dinheiro com ela através disso. E quando Paulo a encontra e apresenta o evangelho para ela, ela é libertada daquele espírito que a oprimia, e ela perde essa capacidade de interpretar as coisas futuras. E isso faz com que ela e sua família se tornem o segundo núcleo de formação dessa igreja. Traz inclusive um inconveniente para o apóstolo Paulo, porque os homens que lucravam com aquela mulher se revoltaram contra ele, armaram uma situação para que ele fosse preso. Paulo vai preso, e depois na prisão, meia-noite, enquanto ele estava fazendo um dueto com Silas, cantando de dentro da prisão hinos de louvor a Deus, houve um terremoto, as portas da prisão se abriram, eles e outros presos saíram de lá, o carcereiro, apavorado com a situação, queria dar conta da sua vida. E Paulo diz a ele, para ele não fazer isso, que Deus tinha um plano para ele, apresenta o evangelho para ele, e se torna a terceira pessoa com a terceira família, o terceiro núcleo formativo da igreja de Filipos. O episódio de Atos 16 termina de uma maneira interessante, que faz com que a gente admire bastante o apóstolo Paulo. Paulo tinha os pés muito no chão, e ele era um homem muito atento e muito conectado à realidade dele. Então, quando eles voltam para dentro da cela, e as portas são fechadas de novo, os magistrados reunidos descobrem que Paulo era romano e ele não podia ter sido preso sem um julgamento. Então, de madrugada, eles mandam alguns homens soltá-lo, para dizer a ele, olha, sai porque você está libertado. E aí Paulo, muito consciente de tudo que estava acontecendo, ele responde dizendo, de jeito nenhum. Vocês prenderam a gente de forma imprópria na frente de todo mundo, e agora querem libertar a gente de madrugada sem ninguém ver? Não. Deixa o dia amanhecer, deixa as pessoas aparecerem, e só amanhã cedo, à vista de todo mundo que viu a nossa prisão, vocês vão nos libertar. E aí termina o episódio da fundação e da organização da igreja de Filipos. Então essas coisas todas muito singulares que aconteceram na vida de Paulo em Filipos faziam com que ele trouxesse a igreja de Filipos no seu coração e dissesse essas coisas que ele disse aqui. Uma segunda coisa que eu sempre penso quando eu estou lendo a carta aos Filipenses é o conceito de alegria que o apóstolo Paulo tinha. O pastor Israel falou agora mesmo sobre o ser feliz, que o coral cantou,
E é esse conceito de alegria, de uma segurança interior, de uma estabilidade interior, que promove uma paz boa de sentir e que não depende das euforias causadas pelas circunstâncias externas, de maneira que quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso. Assim como ele estava preso quando escreveu Colossenses, assim como ele estava preso quando escreveu Efésios, assim como ele estava preso quando ele escreveu as pastorais, ele estava preso aqui. E, no entanto, ele fala de alegria do início ao fim. É a carta que nos seus 4 capítulos se refere tanto ao verbo alegrar-se, quanto ao substantivo alegria, quanto ao adjetivo alegre, 16 vezes. Por 16 vezes, Paulo vai falando do sentimento de alegria que ele tinha, mesmo estando preso. E isso me chama a atenção de modo muito especial, porque nós aprendemos com a sociedade que vivemos hoje a viver de euforias e a ficar buscando circunstâncias que nos deem euforia. E como a euforia é um sentimento muito passageiro, a gente fica loucamente atrás de situações eufóricas para ficar alimentando a nossa euforia sempre. Aquele homem estava preso, com a sua liberdade cerceada, sem poder ver seus irmãos, sem poder servir a Deus como ele gostava de ficar viajando de uma cidade para outra, organizando igrejas em todas as cidades em que ele passava, e mesmo assim ele fala de alegria do início ao fim da epístola. Sabe por quê? Porque a alegria para o apóstolo Paulo não dependia de circunstâncias exteriores. A alegria era algo que ele vivia internamente na sua comunhão com Jesus, e porque a alegria para ele era Jesus, se estar na prisão era uma situação desagradável, entretanto, porque Jesus estava com ele ali, ele estava alegre. Isso faz lembrar a Fanny Crosby. Fanny Crosby, por causa de um problema que teve nos olhos, na visão, ela, com 3 meses de idade, ficou cega. Significa que passou a vida inteira sem ver nada. Entanto, ela colocou letra num hino que a gente conhece muito bem, um hino que começa dizendo: vivo feliz, pois sou de Jesus. E quando ela foi colocar letra nesse hino, perguntaram para ela: mas Fanny, como é que você, que não enxerga, que até nasceu perfeita, mas por causa de um erro médico perdeu a visão, podia ser uma mulher amargurada, reclamando da vida, reclamando das coisas, perguntando toda hora por que eu, por que comigo? Como é que você fica dizendo que é feliz com Jesus? E a Fanny Crosby respondia: olha, a questão é a seguinte: primeiro, eu nunca vi a luz do sol, mas aqui dentro de mim brilha uma luz muito mais intensa que a luz do sol. E a segunda questão é a seguinte: eu nunca vi o rosto de ninguém, não conheço o rosto de ninguém, mas estou profundamente feliz em saber que quando eu morrer e abrir meus olhos na eternidade, o primeiro rosto que eu vou ver é o rosto daquele que deu a vida para me salvar. É por isso que eu escrevo: sou feliz com Jesus. Então, gente assim, sabe, que não depende de circunstâncias externas para ficar alimentando a sua euforia, porque felicidade para ele, bem-aventurança para ele, é algo que vem de dentro da sua comunhão com o Senhor. E era assim que Paulo se sentia. Então, essas duas coisas chamam especialmente a minha atenção na carta aos Filipenses. Mas aqui nesse texto que nós lemos, nesse primeiro texto que lemos, amanhã à noite nós vamos voltar a um outro texto de Filipenses, mas nesse primeiro texto que lemos, há aqui algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, e que, no meu ponto de vista, são muito oportunos para esse momento que vocês estão vivendo aqui agora, porque Paulo, nesse texto, faz duas coisas. Ele olha para trás, se lembra de Filipos, se lembra dos seus momentos com os filipenses e agradece. Mas como a vida não é só olhar para trás, vida é essencialmente um movimento para frente. As coisas vão ficando para trás, vão ficando para trás. O passado é passado, vida é movimento para frente. É sempre caminhada para um horizonte novo. Paulo também olha para frente e suplica. Ele agradece o que o Deus fez, mas como a vida não estanca no passado, ele olha para frente e pede ainda pelo que Deus vai fazer na vida dele e na vida da igreja de Filipos.
E são essas duas coisas que eu gostaria de mostrar a você aqui. O que é que Paulo agradece e o que é que Paulo pede. No texto que nós lemos, Paulo faz 2 agradecimentos especiais e pede 3 coisas, igual a gente normalmente pede mais do que agradece. A gente tem uma facilidade imensa de pedir a Deus e às vezes a gente comete o erro dos 9 leprosos, a gente vai passando e esquecendo de agradecer. Mas Paulo agradece 2 coisas que ele vê que são obra de Deus na vida dos filipenses e pede outras 3 coisas. As 2 primeiras coisas que Paulo agradece são as seguintes. A primeira está no versículo 5. Paulo chega num determinado momento nesse texto em que ele diz o seguinte: olha, eu estou grato a Deus pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A primeira coisa que Paulo agradece é porque a igreja de Filipos era uma igreja em que havia cooperação. Todo mundo trabalhava junto. Todo mundo tinha um lugar especial na causa de Deus e todo mundo cooperava um com o outro. Na igreja de Filipos, não havia um grupo grande assistindo, como se fosse uma grande plateia, e um grupo pequeno puxando toda a carga e todo o fardo. Na igreja de Filipos, ele agradecia porque ali todo mundo cooperava. Palavra que significa estar lá como companheiro, levando junto a carga. Levando junto o peso, trabalhando junto, cooperando, operando conjuntamente, tendo alguma coisa em comum. Embora sejamos muito diferentes, e nós somos diferentes, nós temos experiências com Deus diferentes, a gente tem origem de conversão diferente. Provavelmente muitos aqui se converteram numa igreja, ouvindo um sermão. Eu conheço uma pessoa que se converteu vendo desfile de carnaval numa segunda noite. Olhando pela televisão o desfile de carnaval, olhando, daqui a pouco ele começou a pensar: gente, isso não pode ser o resumo de tudo na vida, porque isso aí acaba depois de amanhã. A vida não pode se resumir a isso. Aí aquele desfile que ele estava assistindo, ele começou a refletir sobre a sua própria vida, o que era a sua vida, o que ela significava. E isso levou a querer conhecer o Evangelho. Olha, ele, quando dá testemunho, ele diz: eu me converti por causa de um desfile de escola de samba. E todo mundo tem uma experiência de conversão diferente, sabe? É isso que é o problema. A gente tem que deixar. Deus vai fazendo a sua obra de maneira diferente. A gente não pode querer criar uma uniformidade de experiências com Deus. O Lloyd Jones tem uma mensagem sobre isso. E para ilustrar isso, ele imagina uma situação. Ele imagina o cego de João 9 se encontrando com o cego de Marcos 10. Você sabe que o cego de João 9 foi curado com Jesus cuspindo no chão, fazendo lodo e passando nos olhos do cego e mandando ele se lavar no tanque. O cego de Marcos 10, Jesus curou cuspindo no seu olho, com saliva. E aí o Lloyd Jones imagina os dois se encontrando. Lá vem o cego de João 9, lá vem o cego de Marcos 10, eles se veem, eles se abraçam e eles dizem: oh, meu irmão, que bom poder ver você aqui. Também estou muito feliz com isso. Aí diz o cego de João 9, eu me lembro como se fosse hoje, Jesus me curando, passando lodo nos meus olhos. Aí o cego de Marcos 10 diz: não é assim. Quando Jesus cura, ele cura com saliva. Jesus passou saliva e me fez ver. Ele: não, milagre de Jesus é feito com lodo. O outro: não, milagre mesmo é feito com saliva. Aí ficou aquela briga, é com lodo, é com saliva. E aí você já vê nascer 2 denominações, a lodoísta e a antilodoísta, nascendo dessa discussão entre eles. Isso é o que acontece quando a gente quer uniformalizar as experiências. Nós somos diferentes, entende? Nós somos diferentes. Nós cooperamos mesmo sendo diferentes. O C.S. Lewis, que você conhece mais como autor das Crônicas de Nárnia, ele tem um livrinho chamado Cartas do Inferno. Ele já foi publicado agora, republicado com outro título que eu já não sei mais qual é. Mas nesse livro tem uma cartinha. São cartas que o diabão, mestre, escreve para o diabinho, ensinando como é que ele deve tentar os cristãos. E lá pelas tantas, numa certa carta, o diabão diz para o diabinho assim: olha, nunca deixe os cristãos perceberem que eles são diferentes. Deixe que eles pensem que eles são iguais. Porque enquanto eles pensarem que são iguais,
Eles vão sentir muita inveja e muito ciúme um do outro e vão querer disputar os mesmos lugares. Mas se eles começarem a perceber que são diferentes e que cada um tem um lugar singular, específico no reino, aí vai ser um problema para a gente. Deixa eles pensarem que são iguais. E o nosso erro é esse. A gente acha que todo mundo tem que ter o mesmo dom. A gente acha que todo mundo tem que ocupar o mesmo lugar no reino. E não é assim que Deus trabalha. Mas sabe por que a gente consegue cooperar, mesmo sendo tão diferentes, com vocações diferentes, com dons diferentes, com mentalidades diferentes, com gosto diferente, com visões diferentes, com experiências com Deus diferentes? Sabe por que a gente consegue ser cooperador, como Paulo fala aqui no verso 5? Por causa do verso 6, quando ele diz: é o Senhor que está desenvolvendo em vocês a obra que Ele começou, Ele vai completar, sabe? A gente consegue cooperar quando, apesar das diferenças que temos, a gente está olhando para o mesmo Senhor. É a mesma coisa da orquestra. Quando você chega antes da apresentação da orquestra, chega na hora que eles estão afinando os instrumentos, cada um cuidando do seu instrumento, é aquela bagunça. Aí você olha aquilo e pergunta: meu Deus, o que vai sair daí? Até que entra o maestro. Aí todo mundo deixa de olhar para o seu próprio instrumento e começa a olhar o maestro. E aí, olhando para o maestro, a sinfonia é uma só. O que faz com que a gente seja cooperador na obra de Deus é quando a gente, mesmo sendo diferentes, estamos todos juntos olhando para aquele que começou em nós a boa obra e há de completá-la até o dia de Cristo. A segunda coisa que Paulo agradece aqui é o fato da igreja de Filipos ser uma igreja que participa. O versículo 7, ele usa essa expressão quando ele diz, lá no verso 7, olha, vocês estão participando da graça comigo. Vocês são participantes desse ministério da graça comigo. Paulo contava com gente que não clericalizava o apostolado, não clericalizava o pastorado. Há um terrível pensamento que vai graçando no meio evangélico hoje, que é o pensamento do clericalismo. Então você tem pastores, e depois dos pastores você tem aqueles que são os bispos, depois dos bispos agora você tem os apóstolos, e tem um agora que é o patriarca. Eu só estou esperando a hora que vai aparecer um com o título Pai Celestial. Não vai demorar muito não, mas vai aparecer. Tem um que é patriarca lá em Manaus, e alguns meses atrás ele ordenou a mãe dele como a profetisa do útero profético, para você ter uma ideia de que nível chega o surto de uma pessoa. Aí você faz essas classificações, e o que a gente vai criando? A gente vai criando um auditório de gente que só fica assistindo. A gente vai criando uma plateia. Culto, por exemplo, a gente não tem muito essa impressão de que a gente senta numa plateia e assiste o culto. Você, quando sai de casa, você não diz assim, eu vou à igreja assistir o culto, não é isso que você fala? E aí a gente acha que está sentado numa plateia, que está acontecendo aqui na frente é um palco. E no final a gente sai até se sentindo no direito de fazer as críticas necessárias. O coral foi mais ou menos, o pregador foi péssimo, o culto não foi aquilo que eu esperava, e sai cheio das críticas de uma plateia quando assiste um show. Quando, na verdade, o conceito de culto é que Deus é a plateia e todos nós estamos no palco. É Deus que assiste, nós todos estamos participando do culto. Deus vai olhando o coração de cada um, e culto para Ele só vale a partir da sinceridade do nosso coração em cada momento do culto em que vamos participando. Mas a gente quer que o pastor faça tudo. Quais são a grande parte das pessoas que estão sendo batizadas hoje na igreja? São aquelas que a gente convida para o culto, o pastor faz apelo, elas aceitam, vêm à frente e aí vão ser preparadas para o batismo. Você já percebeu como raramente alguém chega para o pastor e diz, está aqui o meu colega de trabalho, evangelizei, levei a Cristo, discipulei e está aqui pronto para ser batizado? É o pastor que tem que fazer tudo, o pastor que tem que evangelizar,
o pastor que tem que visitar. Lá na igreja de Barão Taquara é assim, o pessoal quando chega para mim e fala: pastor, o senhor já visitou fulano que está doente? Eu disse: não, você já visitou? Ele fala: não. Eu falo: então vamos juntos, qual é o dia que você pode ir comigo? Por causa disso ninguém mais me pergunta se eu já visitei alguém, sabe? Mas a gente tem bem essa ideia de que você paga o pastor para fazer isso. Quando na verdade, em Efésios 4, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: Deus deu uns para pastores e mestres para equipar o corpo. Estão equipando o corpo. O ministério da igreja, quem cumpre, não é um vocacionado especial. O ministério da igreja, quem cumpre, é a igreja. O pastor está aqui para equipar a igreja, alimentar o rebanho, preparar o rebanho. Mas é um técnico, sabe? Mas quem marca gol, quem dribla o adversário, quem cobra pênalti, é o time. É o time. E quando o apóstolo Paulo diz: eu dou graças a Deus porque vocês não são desses auditórios. Eu dou graças a Deus porque vocês não são dessas plateias. Eu dou graças a Deus porque vocês são participantes da graça comigo. Essa é a segunda coisa que o apóstolo Paulo agradece. Mas aí por fim ele pede 3 coisas. Para o apóstolo Paulo é motivo de gratidão a igreja de Filipos ser cooperadora, é motivo de gratidão a igreja de Filipos ser participante. Mas aí, como ele não olha só para o passado, ele está olhando para frente, ele está olhando para os horizontes que ainda vão aparecer, aí ele faz 3 pedidos a Deus. O primeiro está no verso 9, quando ele diz que pede que na igreja de Filipos, que entre eles haja mais e mais amor. Para Paulo, isso é fundamental, como a gente vê nas outras epístolas também, o lugar especial que ele dá a isso, ao fato de sermos amáveis, ao fato de falarmos com amabilidade, ao fato de agirmos com amabilidade. Romanos 12, de modo especial, vai pormenorizando o que é que o apóstolo Paulo pensa sobre viver em amor. Mas para ele isso é fundamental, e eu imagino por quê. Há 2 coisas que o Jesus Cristo diz aos seus discípulos sobre o amor que são importantíssimas. Primeiro, reunido com os discípulos no capítulo 13 de João, preparando os discípulos para a sua partida, ele diz: olha, eu vou dar um mandamento novo para vocês. Já não se trata mais do antigo, de amar o próximo como a si mesmo. É um novo: vocês devem amar o irmão de vocês como eu amei vocês, para que possam reconhecer que vocês são meus discípulos. E depois na oração sacerdotal, em João 17, Jesus está fazendo esse pedido ao Pai, que eles sejam um, para que o mundo reconheça que tu me enviaste. Você está percebendo? Que nós amemos como ele amou, para que reconheçam que nós somos discípulos, e que nós tenhamos entre nós uma unidade fundamental para que o mundo reconheça que Jesus foi enviado por Deus. O que é isso? Senão o testemunho mais vibrante, mais vivo, a mensagem evangelística mais fervorosa da igreja do que essa de amar. A gente não é reconhecido como discípulo de Jesus porque a gente vem à igreja, ou porque é batizado, ou porque participa da ceia, ou porque dá o dízimo. Não são essas coisas isoladas que nos mostram que somos discípulos de Jesus. O que mostra que nós temos a cara de Jesus é quando a gente é capaz de perdoar como ele perdoou. Como a gente é capaz de ter misericórdia como ele teve. Quando a gente é capaz de estender a mão como ele estendeu. Quando a gente é capaz de fortalecer o outro como ele fortaleceu. É aí que está a cara de Jesus em nós. E é aí que está o rosto de Jesus no meu rosto. É quando eu consigo amar dessa forma. Para o apóstolo Paulo, a mensagem evangelística mais poderosa que a igreja pode pregar é o amor. Entregar folheto tem seu lugar, encher o Maracanã para ouvir um televangelista tem seu lugar, mas o que realmente toca no coração das pessoas é a maneira como nós andamos em amor. É o amor de Cristo sendo expresso através da gente. A segunda coisa que o apóstolo Paulo pede, além do amor, é uma igreja madura. No versículo 10 ele diz: olha, eu estou orando para que vocês amem e para que vocês cresçam, amadureçam a ponto de poderem aprovarem as coisas excelentes, de serem inculpáveis. Paulo sabia
que um elemento importantíssimo para a igreja é a maturidade. Paulo sabia disso. Paulo sabia que o problema da igreja de Corinto não era o fato deles viverem em litígio, não era a divisão que havia entre eles, não era o fato de alguns não acreditarem na ressurreição, não era o problema de não saberem celebrar a ceia, não era o fato de estarem bagunçando os dons espirituais, não era o fato de haver lá um rapaz que se relacionava sexualmente com a sua madrasta. Tudo isso para Paulo não era o problema fundamental. O problema fundamental para Paulo, quando ele começa a escrever a igreja de Corinto, no capítulo 3, é quando ele diz: eu estou escrevendo a vocês como eu escrevo a crianças. Para Paulo, o problema principal da igreja era a imaturidade. E Paulo sabia que a partir do momento em que a igreja vai amadurecendo, essas coisas vão sumindo. Essas coisas vão desaparecendo. O problema é que a gente quer igreja que seja creche, pastor que seja babá e esse tipo de coisa. E a gente se nega a crescer. E aí a gente tem muito tempo de igreja. Mas no conhecimento do evangelho mesmo, nós somos crianças. Não desenvolvemos a nossa maturidade espiritual, não desenvolvemos a nossa fé. Eu já contei algumas vezes e vou contar de novo. Tem uma experiência que eu tive com minha filha, a Laura, minha filha mais nova. Para mim é o retrato disso aí, de como a gente tem visões imaturas de Deus e projeta isso nas nossas posturas. Um dia eu estava dirigindo, minha filha me ligou, atendi o telefone, ela falou: pai, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te falar. Eu disse: então fala rápido porque eu estou dirigindo. Fala: a notícia ruim é que eu fiz prova de matemática e olha, errei tudo, tirei 0 nessa prova, fui muito mal. Falei: tá bem, qual é a boa? A boa é que a professora estava saindo da escola, foi assaltada e o ladrão levou tudo, inclusive as provas. Eu falei: minha filha, você está se alegrando com o assalto da sua professora? Ela falou: papai, bênção de Deus, porque agora a professora vai ter que fazer outra prova e eu vou ter tempo de estudar. Olha, que uma menina lá com 10, 11 anos tenha essa visão de como Deus faz as coisas, até vai lá. A gente até engole. O que a gente não engole é muito marmanjão de igreja com ideias completamente infantis a respeito de Deus. Paulo está dizendo: olha, eu gostaria de ver vocês crescerem, para que vocês saibam escolher as coisas que são certas, sabe? Para que a gente entenda que vida cristã não é viver um legalismo com regrinhas estabelecidas, tendo que telefonar toda hora para alguém para perguntar: isso é pecado? Isso pode? Isso não pode? A gente precisa entender que o que Cristo quer formar em nós é uma escala de valores interior, amadurecida, para que a gente não seja mais refém de regrinhas nem de legalismos, mas que essa escala de valores cristalizada dentro de nós possa fazer com que as nossas escolhas sejam todas firmadas na consciência do Evangelho. Por isso Paulo está dizendo que é tão importante que a igreja amadureça. E por isso ele está pedindo isso. E a terceira e última coisa, só para a gente acabar. Ele está pedindo que a igreja ame mais. Ele está pedindo que a igreja amadureça cada vez mais. E por fim ele está pedindo no versículo 11 que vocês tenham fruto de justiça. Fruto de justiça. Fruto de justiça. Não é quantas almas a gente ganha para Cristo, não. Isso não é contado. Isso não vai servir para nenhum galardão, não, porque é até injusto de Deus querer comparar a gente, por exemplo, com quantas almas o apóstolo Paulo ganhou na sua vida. Quantas almas você ganhou para Cristo e quantas o Billy Graham ganhou. Essa comparação é bem injusta. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando do fruto de justiça que aparece na vida. Paulo está falando em conduta. Paulo está falando em comportamento. Paulo está dizendo que fé em Cristo leva a uma mudança de vida. Paulo está dizendo que aquele que mentia para de mentir, que aquele que enganava para de enganar, que aquele que tinha maus pensamentos para de ter, que aquele que roubava para de roubar, que aquele que humilhava os outros para de humilhar, que aquele que pisava em cima dos outros para de pisar, que aquele que adulterava para de adulterar. Paulo está falando em mudança de vida, fruto de justiça.
maneira como a gente anda. Paulo pede que haja fruto de justiça, porque Paulo sabia, as pessoas estão cansadas de discurso. Quando eu tomei posse na primeira igreja batista de Teresópolis, meus pais foram lá para a minha posse, e a nossa casa estava uma bagunça, a gente estava arrumando ainda, então eu consegui para eles ficarem em uma pousada lá perto. Era uma pousada que você subia numa rua descalça, toda cheia de terra, de barro quando chovia. Aí chegava lá em cima na pousada. Aí no domingo à tarde, quando eu fui buscá-los para eles irem embora, que eu ia levá-los para o aeroporto, quando eu cheguei na pousada, estava o dono da pousada lá. Eu comecei a conversar com ele. Eu falei, puxa, a sua pousada é tão boa, tão bonita, tão gostosa, mas esse acesso aqui é horrível, essa subida com esse barro todo. Por que o senhor não pede para a prefeitura para calçar essa rua? Aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu já não acredito mais em 3 tipos de gente. Eu já não acredito mais em política. Ele virou para mim e perguntou, o senhor é político? Eu falei, não. Pois é, eu não acredito mais em político, nem em padre, nem em pastor. Achei interessante porque ele se preocupou em querer saber se eu era político, mas nem passou pela cabeça dele. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendi o que ele quis dizer. Gente que tem muito discurso. Gente que tem palavra boa. Gente que fala fácil, mas que às vezes não tem vida. Discurso cansa. O que as pessoas querem ver é vida transformada. As pessoas querem ver lá dentro da sua família. Não há mais próximo da gente do que o próximo que dorme na mesma cama, o próximo que é vizinho de quarto, o próximo que mora debaixo do mesmo teto. Se a gente tem que começar a amar o próximo como a nós mesmos, é aí, dentro da nossa casa. As bem-aventuranças todas são para ser vividas a partir da casa, porque se a gente não vive a partir da casa, a gente não é capaz de viver em lugar nenhum mais. É dentro de casa que a gente tem que ser justo, é dentro de casa que a gente tem que ser manso, é dentro de casa que a gente tem que ser humilde, é dentro de casa que a gente tem que ser pacificador, é dentro de casa que a gente tem que ser limpo de coração, é dentro de casa que a gente tem que ser misericordioso. As bem-aventuranças começam a ser vividas dentro do lar. É lá que a gente começa a mostrar que Cristo mudou a nossa vida, que a gente é um marido melhor, que a gente é uma esposa melhor, que a gente é um pai, é uma mãe melhor, que a gente é um filho melhor, porque o Evangelho chegou na gente. Paulo está falando de fruto de justiça, que é a grande prova de que o Evangelho é verdade. Você carrega dentro de você a maior prova de que o Evangelho é verdade, é a mudança da sua vida, e é isso que tem que ser mostrado aos outros. Então há 2 coisas aqui que Paulo está agradecendo. Paulo agradece porque a igreja de Filipos é uma igreja cooperadora. E Paulo agradece porque a igreja de Filipos é uma igreja de participantes. E há 3 coisas que ele está pedindo. Que tenhamos mais amor, que tenhamos mais maturidade e que tenhamos mais testemunho do Evangelho na nossa vida através do que fazemos. É isso que ele está pedindo. Para a igreja de Filipos, é isso que ele está pedindo para mim, é isso que ele está pedindo para você, e é esse que deve ser o nosso grande alvo, muito especialmente nesse momento em que nós estamos aqui celebrando os 78 anos da Igreja Batista de Itacuruçá. Que esses sejam nossos grandes alvos, que quando perguntarem onde eu encontro discípulos desse jeito, que cada um de nós possa dar o nosso próprio endereço. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor Carlos César Novaes é pastor da Igreja Batista Barão da Taquara, em Jacarepaguá. Agradecemos a ele também, a sua família e a sua igreja. E amanhã vai estar aqui um dos coros daquela igreja, com outros 2 coros aqui da nossa igreja. E a música que vamos ouvir agora nos fala exatamente sobre que tipo de vencedores nós podemos e devemos ser. Vamos então participar.
Agora convidamos então o coro masculino de nossa igreja para esse momento em que vamos participar com essa música que conta a história de Jesus, chamado por João como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus que permite que nós nos tornemos, como ouvimos agora, aquilo que nós podemos ser, se nós confiamos nele e em sua graça. Como eu disse em um momento, essa é uma revolução. A graça é uma revolução. É uma maneira absolutamente nova que Deus oferece para que nós sejamos aquilo que nós podemos ser. A graça é revolucionária, porque ela não depende daquilo que ela não pode depender. Não depende do nosso esforço. Mas a graça coloca dentro de nós um desejo de sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Por isso, essa música Eis o Cordeiro, conjuntamente agora entoada, faz um magnífico resumo de tudo aquilo que Jesus veio fazer, porque o pecado faz separação, diz a Bíblia, entre nós e Deus. Mas a graça põe abaixo essa separação e nos permite ser companheiro de Deus, ser amigo de Deus, ser filho de Deus. É isso que a graça faz. Eis o Cordeiro. E se você ainda não tem no seu coração essa convicção do que o Cordeiro, isto é, que Jesus Cristo pode fazer por você, essa noite você pode, onde você está, enquanto ouve essa música, orar assim: Senhor, eu creio que Tu enviaste Jesus Cristo ao mundo, Teu Filho, para me salvar. E eu quero para mim esta salvação, essa comunhão. Eu quero ser de fato filho, filha de Deus. Para isso veio o Cordeiro.
Nós vamos caminhando agora para o encerramento desse momento aqui, pedir o favor àqueles que não são de nossa igreja, estão hoje participando deste culto conosco, para que se coloquem em pé para receberem um abraço nosso. Você que vem acompanhando aqui parte dos seus irmãos, cônjuges do coro da primeira igreja, fiquem em pé, por favor, todos os que não são de nossa igreja, e só se assente quando ganhar um abraço. Um dos nossos participantes, irmão Evaldo, veio de Nova Iguaçu, é ouvinte do nosso programa de rádio. Recebeu o nosso convite, aceitou e veio participar conosco aqui. Ele que é da primeira igreja batista de Nova Iguaçu. Agora podemos todos ficar em pé, porque vamos celebrar a Cristo. Para aqueles que não sabem, o autor desse hino, da letra desse hino, é o pastor João Sorém, que foi o pastor do coro Dominus, né? Alguns aqui foram batizados por ele, inclusive, outros são um pouco mais recentes, né? Então, essa é a música que ele fez para os pastores do Brasil, mas que nós podemos aplicar, porque cada um de nós é pastor. O pastor Novaes falou exatamente isso, todos somos ministros de Deus, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Disse isso, pastor Novaes. Prossigo, pois avisto o soberano galardão. Então, eu me revisto como ministro de Deus para servi-lo com todo amor, com todo ardor, com todo vigor. Vamos cantar então.
Ainda em pé, quero só, antes da oração final, dizer que todas são convidados, convidadas para o nosso momento, a segunda parte dessa festa de hoje, no Salão Térreo, que recebe o nome do nosso primeiro pastor, William Edson Allen, para um outro instante de confraternização regada a coisas doces. Muito obrigado ao pastor Novaes, ao coro Dominus, também ao coro masculino da nossa igreja. Também, muito obrigado. A todos que agora então, depois então cantaremos aquele tríplice amém com o nosso órgão, nosso regente, que agora então o amor de Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho de Deus, nosso irmão, e o conforto do Espírito Santo, nosso conselheiro, estejam com a Igreja Batista Itacuruçá, com a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, com todas as igrejas aqui representadas e com todo o povo que confessa Jesus como Senhor e Salvador ao redor da terra, hoje e sempre.